Olá, acadêmicos e acadêmicas do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade do Estado de Mato Grosso. Aqui é o professor Gleison Peralta Pérez, professor da disciplina de Conteúdos e Metodologia de História para a Educação Infantil. Eu venho dar agora sequência às nossas unidades de apresentação. Então agora a gente vai passar para a unidade 3. Então na unidade 3 a gente tem um material bem interessante, principalmente para a nossa prática profissional e aquilo que nos aproxima do nosso dia a dia da escola, que alguns autores chamam de chão de escola, outros espaço escolar, cada um com a sua definição, porém com algumas orientações curriculares. E no nosso caso, em específico para a educação infantil, DRC-MT. Então a gente tem essa compreensão e concepção de que essa aproximação através do documento de referência curricular para Mato Grosso, então isso nos facilita o nosso trabalho e a própria compreensão de aprendizagem. Então isso faz muito sentido. Então a gente tem aqui agora trazer um pouco para vocês em relação a esse documento, aquilo que está colocado. Só para deixar um destaque, não se esqueçam que para a leitura obrigatória está da página 46 até a 59, viu? Do próprio arquivo do documento de referência curricular para Mato Grosso. Então esse as páginas que vai estar como material obrigatório para vocês. Então esse traz essa compreensão. Então tem e diante de tudo isso, aquilo que se coloca e que a gente já vem falando um pouco, essa relação do conhecimento, essa relação do conhecimento histórico, a relação da consciência histórica, a relação do tempo e espaço, principalmente que essas relação teórico-conceitual fazem parte desses instrumentos que nos contribuem, que nos auxiliam para que a nossa prática profissional seja a melhor possível, principalmente quando a gente fala da história. Então, em relação a isso, ao conhecimento histórico, no DRC-MT ele coloca, principalmente quando fala da questão da escuta, fala pensamento e imaginação. Outra perspectiva também que se apresenta no documento, que seria essa compreensão do ensino de história envolvido nesse espaço e tempo através das experiências, essas experiências cotidianas, do dia a dia, as vivências, então que isso faz muito sentido, principalmente na educação infantil, seja ela contando uma história, seja você fazendo uma atividade lúdica, conhecendo ali a história da própria família, pensando nas fontes ali com os seus próprios documentos, os documentos oficiais que fazem muito sentido para história da própria criança, que ela passa a dar mais significado a tudo isso que está envolvido no seu dia a dia. E por fim tem uma questão bem interessante, como a gente tem desse eixo da prática profissional, seria no final da apresentação, eu vou explicar com um pouco mais talvez de detalhes, que seria a própria prática, essa atividade prática, que seria essa produção de um plano de aula, contemplando as habilidades no planejamento, as habilidades propostas no documento de referência para o estado de Mato Grosso. Aí eu trago aqui uma questão bem mais ampla, só para a gente se localizar, que a questão da relação do campo das experiências, ele tem essas 5 dimensões, então as dimensões lá do eu, o outro e o nós, os traços, sons, cores e formas, espaço, tempo, quantidade de relações e transformações, o corpo, gestos e movimentos, e o que a gente está com mais intensidade, se aprofundando um pouco mais, a questão da escuta, fala, pensamento e imaginação. Então isso é aquilo que nos envolve. Então, em relação a esse campo das experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação, a gente tem eu sempre trago algumas imagens para nos contribuir com aquilo que a gente vem falando e talvez facilite um pouco a compreensão.
Então, no documento de referência curricular, lá na página 46, ele apresenta para essa questão, né, das experiências como a prática pedagógica nessas instituições educativas, né, que deve prever espaços, tempos, materiais e experiências que privilegiam as interações, né, para que as crianças possam se expressar, imaginar, criar, comunicar, né, organizar pensamentos, ideias, né, propiciando o acesso a esses conhecimentos científicos e as próprias atividades, né, produzidas coletivas e historicamente, né, pelos diferentes grupos sociais, bem como essa ampliação das experiências culturais. Né? Então aí tem uma imagem ali, né, da criança ali com mais concreto, né, pegando a massinha ali, fazendo alguma coisa, ela mesma podendo mexer, né, a criança participando de uma atividade lúdica. Então isso tudo faz parte, né, dessa questão. E aí dentro nessa perspectiva, né, onde é que entra o professor e a professora, né, como garantidor, né, desse planejamento, né? Então isso eu acho que é um dos maiores desafios, né, que já são exigências de outros documentos, né, tanto das documentos curriculares nacionais, agora mais recente da BNCC, né? Então sempre tem documentos que nos contribuem, né, com a nossa formação e que a gente pode se embasando teórico conceitual, né, em relação à questão do currículo, o próprio planejamento. Então essas práticas pedagógicas que compõem o documento de referência curricular, né, para a educação infantil deve garantir principalmente essas experiências, né, principalmente com a imersão das crianças nas diferentes linguagens, né, o progressivo domínio por elas, né, dos vários gêneros, formas de experiência, seja ela gestual, verbal, né, plástica, dramática, musical, né, e o que se apresenta. E aí são, assim, mais título de orientação, né, para a nossa atividade, que é a D2, que é o que corresponde à unidade 3, né, porque na unidade 1 e 2, né, não sei se vocês perceberam lá no plano, a gente tem que fazer uma resenha de cada uma, né, e seguir o modelo que está disponível, né, que seria a D1, e agora a D2, né, que é o pensar, né, planejar e executar, né, que seria a própria produção desse plano de aula, né, que está disponibilizado no SIGA. Então é isso daí, né, a questão das referências que foi citada, né, e as imagens é do Google Imagens, né, e o documento referência nosso que é obrigatório é o DRCMT, né, então fico muito feliz e agradecido, né, por estar esse momento aqui com vocês, né, a gente se vê aí nas aulas, nas nossas web aulas, né, no momento de tirar dúvida, ou talvez no próprio grupo de WhatsApp, né, porque que é uma possibilidade, né, de nos aproximarmos. Mas é isso, fico agradecido, né, bons estudos e que tenhamos um excelente semestre. Mais tchau, tchau e até.